Dia de jogo importante por diversos aspectos, né? O principal deles é a pontuação, é a tabela, a análise fria mesmo do caso, mas também pelo aspecto anímico, de ganho de confiança, por mais que isso seja algo, na minha concepção, intolerável, né? O jogador tem que estar disposto, animado, tem que ganhar confiança, sendo que ele já vive dentro de uma realidade de grande privilégio, mas a gente tem que considerar essas situações, essas questões, e o jogo também serve para isso depois de duas partidas deploráveis. Não vou considerar o jogo do Flamengo porque não era inimaginável perder por 2-0 no Maracanã, mas a derrota do jeito como foi para o Remo, vergonhosa, e o empate em casa contra o Santos, mesmo correndo atrás do placar, também foi vergonhoso para mim, porque contra o Santos em casa você tem que vencer. Agora temos essa partida contra o São Paulo. Uma semana inteira para poder treinar, uma semana inteira para poder se preparar, uma semana inteira para pensar apenas nesse jogo. E eu espero que essa semana inteira tenha servido aí para que Rogério Ceni pudesse fazer algumas análises, algumas autocríticas, e que essas possíveis autocríticas venham a promover mudanças na equipe titular. Eu sei que a questão é comportamental, é de encaixe tático, etc e tal, mas tem questões técnicas que não podem ser ignoradas. E a nossa galera aqui da Cebahia.com, seguindo a lógica recente de Rogério Ceni, que volta à beira do campo nesse jogo, colocou o provável Bahia para essa partida, com Léo Vieira no gol, tem sido uma peça fundamental, mesmo com a fase ruim do Bahia. Na direita, Acevedo, não tem muito o que inventar, mesmo com Gilberto e Roman Gomes, quem se firmou na lateral direita nessa temporada foi Nicolás Acevedo. Na zaga, David Duarte, voltando a ficar à disposição mais uma vez, e aí com o Ramos Mingo na esquerda. Lateral esquerdo, Luciano Juba, não tem muito o que pensar até aqui, essa é a base do time titular do Bahia na ausência de Ronaldo, que ainda está em processo de recuperação, talvez até com a presença de Ronaldo, né? Porque Léo Vieira vem bem, vai ser uma disputa sadia e bem interessante mais pra frente. E aqui, eu particularmente começaria a promover mudanças, tá? Everton Ribeiro foi preservado no último jogo, entrou só na segunda etapa, teve a semana inteira para treinar, vai ser titular. Caio Alexandre, para mim, começa no banco. Tá? Não sei se você concorda ou não, fique à vontade para poder trazer a sua opinião nos comentários, a gente está aqui para poder resenhar, dividir opiniões, debater e ver o melhor para o Esporte Clube Bahia no final das contas. Acho que todo mundo aqui tem esse propósito, tem esse intuito, mas eu colocaria Caio Alexandre como uma reposição a Everton Ribeiro. Everton Ribeiro entregar tudo de si por 60 minutos mais ou menos, né? Que seria aqueles 45 do primeiro tempo e acréscimo, mais uns 12, 15 minutinhos da segunda etapa, e Caio Alexandre entrar no lugar dele justamente com essa função de construir. No meio campo, ao lado de Everton Ribeiro, na equipe titular, eu colocaria Jean Lucas e Eric, tanto que a Cebahia.com até destaca aí, acho que mais por um desejo e por um clamor da torcida, Eric como titular ou Caio Alexandre, mas eu optaria por Eric aí nesse meio campo com Jean Lucas e Everton Ribeiro. Entrega dinâmica, entrega mobilidade, entrega presença. Eric sempre está pisando na área, arrisca de fora, explosão, força, intensidade. É o que o jogo do Bahia pede, sobretudo fora de casa, onde o Bahia deve jogar menos com a bola, e foi jogando menos com a bola fora de casa que o Bahia obteve êxito nessa temporada até aqui, né? Conseguiu vencer 4 de 6 fora de casa, o que é um número bem relevante. E aí no ataque, Eric Pulga, Kiki Oliveira e William José. Eu promoveria, e aí é particular esse desejo meu, uma mudança, tá? Eu tenho dúvida entre William José e Everaldo, mas enfim, acho que muda pouca coisa em relação ao início de jogo. No final das contas, o Everaldo vai acabar entrando mesmo, né, no segundo tempo, então assim, é meio que dividir os tempos aí. Poderia começar o Everaldo, depois o William José ia entrar. Eu acho que o Everaldo entrega até mais dinâmica, mais força, e para jogo fora de casa é uma opção melhor do que o William José, mas o William José fora de casa tem dado a sua contribuição, fez o gol do triunfo contra o Inter, fez o gol do triunfo contra a equipe do Corinthians, é um cara que tem contribuído dentro da área, isso daí é inegável, né? Fez o gol do empate contra o Santos na última rodada, a gente pode reclamar o que foi, eu acho que tem inúmeras ressalvas ao William José, mas dentro da área tem correspondido, e isso é o que ainda credencia ele a ser titular nessa disputa com o Everaldo. Mas eu promoveria uma mudança mesmo aí, assim, com certeza, neste momento, que era começar com o Sanabria no lugar de Eric Pulga. Talvez você não concorde, fique à vontade para poder comentar o que você pensa. Apesar da função tática de Eric Pulga, desse comportamento dele como meio campista pela esquerda, do conhecimento tático a respeito
do que é trabalhado por Rogério Ceni, da recomposição e tudo mais. Mas eu acho que o momento para de Sanabria. Sanabria não só foi bem no jogo treino, mas sempre que entra contribui, ajuda de alguma maneira, seja diretamente nos gols com assistência ou gol, seja no ritmo da partida, com força, com intensidade, com agressividade, com a bola no pé. Sanabria tem que ser titular desse time do Bahia no momento. Eu optaria por ele nessa partida contra a equipe do São Paulo. Mas deve ir Eric Pulga e eu torço muito para que ele faça uma grande partida. A gente vê que a maioria dos problemas de Pulga está aqui, ó, no psicológico, né? Falta confiança, ele precisa ganhar embates dentro da partida, acertar dribles dentro da partida, se desenrolar dentro da partida para que ele consiga ter um bom nível de performance na partida, ganhar confiança e continuar rendendo em alto nível no jogo, tá? Então, eu começaria com o Sanabria, mas eu acredito que ele deve começar com o Eric Pulga. Agora, a mudança que para mim é essencial para o jogo do Bahia fluir, principalmente fora de casa, é Eric começar como titular e Caio Alexandre ser uma peça importante, tá? Importante na segunda etapa. Qual a sua visão? Qual é o seu ponto de vista? Fala nos comentários. Tem super odd para essa partida? É uma super odd de 2,90 para o Bahia ganhar um dos tempos. É super odd você encontra lá na BetSul, sua Bet Norte Sul. O link vai estar no chat fixado, no comentário fixado. Aposte com cuidado, com responsabilidade, só se for mais de 18 anos. Só um panorama sobre o último treinamento e última atividade que aconteceu no dia de ontem, antes do deslocamento, antes da viagem para São Paulo. Nada de muito novo, tá? O Bahia fez treino tático, técnico, trabalhou com equipes diferentes. Ronaldo continua em processo de tratamento e Juan Pablo já está indo uma transição final para poder trabalhar com o grupo, tá? Esse é um apanhado aí a respeito de como vem se preparando o Bahia para essa partida contra a equipe do São Paulo. Lembrando que o Rogério Ceni, meus amigos, ainda não venceu o São Paulo, tá? O Rogério Ceni ainda não venceu o São Paulo no Morumbi como treinador. Venceu o São Paulo como treinador pela primeira vez no ano passado, comandando justamente o Sport Clube Bahia. Tomara que esse feito se repita e o Bahia consiga vencer agora no Morumbi, tá? Para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, eu sempre gosto de destacar o trabalho que vem sendo desenvolvido na base. 7º lugar. Voltamos. Isso aí. Estamos de volta. Deu uma osciladinha, mas estamos aqui. 7º lugar no Campeonato Brasileiro Sub-20. O time do Bahia vem tendo um bom nível de performance dentro da divisão de base. Em todas as categorias, né? Vem chamando atenção aí por conta do desempenho. Mas sempre que tem um resultado elástico, eu faço questão de trazer só para a gente poder destacar como essa distância do Bahia para os demais está ficando cada vez mais grotesca, né? Evidentemente que a gente está falando de um nível de diferença técnica muito grande aqui no Campeonato Baiano, se acentua, mas o Bahia usa um time mesclado no Campeonato Baiano e vence por 13-0 o Camaçari, tá? Então é mais uma goleada cachapante do time do Bahia, né, que mantém 100% de aproveitamento, sub-20 aí, que mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano, está em busca de mais um título e vai conquistar muito provavelmente mais um título na categoria. Parabéns para a molecada e boa sorte na disputa também no Campeonato Brasileiro. Como eu falei, em 7º lugar no Brasileiro. Vencemos o Flamengo na última rodada no CT Evaristo Macedo. Beleza? Meus amigos, é isso. Este foi o nosso plantão tricolor de hoje. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Clica no gostei, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Isso é extremamente importante pra gente. Um abraço, beijo no coração. Tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais Nordeste. E você?